Marcos 7. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 5, embora vamos fazer a exposição do verso 1 ao 23. O nosso tema hoje é o Rei Servo que Purifica. Marcos, capítulo 7, versos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de corpos, jarros, vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Até aqui a leitura, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, te damos graça, Senhor, porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre, e de geração em geração a tua fidelidade, Senhor. Te damos graça pela vida dos teus filhos e filhas que estão aqui presentes, trazidos pela tua boa mão. Pedimos, Senhor, que recebas o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, que fale conosco, Senhor, através de cada parte desse culto e santifique-nos, Senhor, por meio da tua palavra. Pedimos que, de maneira especial, mais uma vez, o Senhor possa estar falando conosco através do texto, falando aos nossos corações, trazendo luz para os nossos caminhos, endireitando o nosso caminhar, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando eu era criança, eu fazia umas coisas que eu imagino que a maior parte das crianças faziam também, né? Quando vocês eram crianças. E uma dessas coisas que eu gostava de fazer era ficar cheirando as roupas quando elas estavam estendidas no varal. Acho que todo mundo gosta, né? Desse cheirinho de limpeza, o cheirinho do amaciante, né? Daquele amaciante que tem um ossinho, hoje não tem mais, mas tinha um que tinha um ossinho na garrafinha, né? Acho que era Fofo o nome, alguma coisa assim. E era muito cheiroso, né? Mas às vezes eu ia além, eu confesso que eu ficava chupando, né? A pontinha do lençol assim, para sentir o gosto do amaciante na boca, né? Eu acho que eu fazia isso, eu tenho pensando sobre isso esses dias, né? Em partes porque a gente gosta dessa coisa da limpeza, né? É muito satisfatório quando nós tomamos um banho, vestimos uma roupa limpa e confortável, né? No aconchego da nossa casa. Aquele cheirinho de casa limpa, do ambiente limpo quando a gente chega, do ambiente aromático. Nós gostamos de limpeza, naturalmente nós gostamos de limpeza, nós gostamos das coisas em ordem, nós gostamos das coisas belas, né? Do frescor, né? Daquele cheiro fresquinho de perfume. São coisas boas, né? Por outro lado, uma das piores sensações é a sensação de sujeira, de mau cheiro. Aquela sensação que você tomou um banho, né? Mas teve que vestir a roupa suja, porque não tinha uma outra peça de roupa, ou ia ter que sair para trabalhar, mas ainda está ali, né? Aquele aroma que a gente chama de nhaca, né? O perfume impregnado na roupa, ou o mau cheiro impregnado na roupa. Aquele sentimento de que a gente não está devidamente limpo ou devidamente higienizado. Essas coisas são comuns na nossa vida natural, né? Mas são comuns também na nossa vida espiritual. É ruim quando nós nos sentimos impuros espiritualmente. Quando nós nos sentimos sujos do ponto de vista espiritual. Quando nós pecamos e transgredimos a lei de Deus, por exemplo, nós sentimos essa sensação de sujeira, de contaminação. Eu deveria estar limpo, mas eu não estou. E o mundo, irmãos, de uma maneira geral, ele está sujo, né? O mundo é sujo. Basta a gente olhar a realidade à nossa volta, por exemplo, a criminalidade, né? E muitas vezes o apoio à criminalidade, a sexualização e objetificação das mulheres, das crianças, o amor ao dinheiro, a ideologia de gênero, a corrupção sistêmica na política, tanto do lado dos políticos quanto do lado dos eleitores. O mundo é sujo.
Mas não apenas a sujeira externa, há uma sujeira interna também. Olhe para dentro de você e veja a sua raiva, a sua inveja, as mentiras que você conta, os seus pensamentos impuros muitas vezes, o desejo de fazer aquilo que é mal, a cobiça, a avareza, as nossas loucuras que fazemos para satisfazer o nosso próprio coração, satisfazer o nosso desejo. A sensação é uma só. Nós precisamos de limpeza, precisamos de purificação. Por isso que, durante a Idade Média, era muito comum os mosteiros, né, e os monastérios, para onde se dirigiam os monges, as freiras, numa tentativa de se isolar do mundo para que eles não tivessem contato com o pecado, né? Lê do engano, porque o pecado ele não se origina externamente, mas ele procede de dentro de nós, como veremos hoje, né? Onde procede o pecado e o que devemos fazer. O texto que nós vamos meditar hoje, o texto de Marcos, capítulo 7, narra o fato de os fariseus estarem questionando Jesus. Eles não cansavam de fazer isso, né? Todas as pregações, desde que iniciamos Marcos, o tempo todo os fariseus e os escribas estão ali interpelando Jesus, o tempo todo tentando achar uma falha no seu discurso, tentando achar uma falha na sua doutrina, tentando pegar Jesus ali no contrapé o tempo todo. E essa passagem é isso também. Eles tentam a todo custo descobrir algo errado sobre o nosso Senhor, e eles fazem isso incansavelmente. Não é diferente dos nossos dias, irmãos. Os homens ímpios, eles buscam a todo tempo e a todo custo desconstruir o Evangelho, e muitas vezes pervertem a mensagem verdadeira do Evangelho, pegando partes, fragmentos, tirando as falas dos contextos, tirando os versos do contexto, a ponto de termos pessoas que dizem que a Bíblia é machista, ou a Bíblia é preconceituosa, ou a palavra do nosso Deus precisa ser revisada. São essas pessoas que o tempo todo tentam desconstruir o Evangelho, assim como os fariseus e os escribas estavam buscando uma maneira de pegar Jesus no pulo do gato, né? Tentando pegar Jesus em uma falha. Obviamente, eles não conseguiram, né? E aqui nós vamos ver, mais uma vez, eles fazendo isso, tratando de maneira superficial e material aquelas coisas que, na verdade, são espirituais e profundas. Os fariseus fizeram isso, tentando acusar os discípulos de Cristo de impureza. Mas o Senhor Jesus vai mais profundamente. Por isso que nos voltamos a esse texto hoje com esse tema, o rei servo que purifica. Porque a compreensão geral, e eu tenho certeza disso, na sua mente e no seu coração, você é cativo a essa verdade. Você precisa de pureza. Você precisa de limpeza, você precisa ser mais santo, você precisa ser mais santa. E se você acha que você já alcançou um nível adequado de santidade e de perfeição, eu quero dizer a você que você está enganado. Há um caminho muito extenso para trilhar. E eu quero ver com vocês esse rei servo que purifica em 3 partes, né? Em primeiro lugar, a tradição. Tradição. Isso não purifica. Veja o que diz a palavra do Senhor. No verso 1, diz que esses escribas e fariseus tinham vindo de Jerusalém e eles agora estavam interpelando Jesus, né? No verso 2, eles dizem assim: vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. E aí Marcos vai fazer um comentário, né? Marcos está escrevendo aqui para os romanos. Então, a cultura romana era diferente. Ele vai justificar por que houve esse espanto, né? Por que esses fariseus e esses escribas ficaram admirados porque eles estavam comendo sem lavar as mãos? Coisa que a gente também não deve fazer, mas por outras razões, né? É uma questão de higiene pessoal. Mas não era o caso deles aqui. Diz o verso 3 e 4. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltam das praças, não comem sem se aspergir, isso é, sem lavar as mãos. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de corpos, jarros, vasos de metal e camas. O que é que está acontecendo aqui, né? Dentro da lei de Moisés e do desenvolvimento da lei de Moisés, existiam os rituais de purificação.
Esses rituais de purificação deveriam ocorrer no contexto cultico, quando eles iam prestar sacrifícios. Eu vou desenvolver isso melhor um pouco mais à frente. Mas os anciãos, que não era uma lei, né, mas era a interpretação tradicional ou da tradição, eles estenderam isso para a vida, para a sociedade comum, para os aspectos comuns da vida. E eles começaram a tomar esse aspecto da tradição como sendo a tradição a própria lei. Por isso que eles vão questionar Cristo. Teus discípulos estão comendo, mas eles não lavaram a mão, não. Eles não estão observando a tradição. Quando eles falam isso, eles estão colocando a tradição no mesmo patamar da lei. Isso parece com outras coisas nos nossos dias. Parece com uma outra realidade. Quando nós conhecemos, por exemplo, as doutrinas do catolicismo romano, que coloca no mesmo patamar de verdade a Bíblia, a tradição e aquilo que é falado pelo Papa ex cátedra ou através da bula papal, como se essas três coisas tivessem o mesmo peso de verdade. E muitas vezes submetendo todas essas três coisas à autoridade da própria igreja. Por isso que esse é o primeiro ponto. A tradição não purifica. E Jesus vai deixar isso claro a partir da próxima sessão, a partir do verso de número 6. Isso, irmãos, não era uma questão de higiene pessoal, comer sem lavar as mãos, mas era uma questão de pureza espiritual. Eles entendiam que se comessem determinados alimentos e de determinadas formas, como por exemplo com a mão suja, eles iriam estar contaminados, eles iriam se contaminar espiritualmente. Então, eles passaram a aplicar isso de uma maneira geral e comum na sua vida. Porém, meus amados irmãos, o Senhor não vai exigir que eles sigam as tradições, né, como eles queriam. Porque Cristo poderia ter exigido dos seus discípulos, vão lavar as mãos. Mas não é isso que vai ocorrer. Sendo esse o nosso primeiro ponto, a tradição não purifica, eu gostaria de trazer algumas aplicações em primeiro lugar. Quando olhamos para o problema do pecado nos nossos dias, nossa pergunta imediata é: o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para me tornar mais puro? O que é que eu posso fazer para ficar mais limpo? O que é que eu posso fazer para resolver o problema do pecado e para resolver o problema da sociedade? Porque nós temos essa impressão, irmãos, que ações nossas, atitudes nossas irão mudar o mundo. Às vezes até a gente fala isso, né? Você pode mudar o mundo. Não, você não pode mudar o mundo. Você não pode mudar a sua própria natureza. Você não pode mudar a si mesmo. Tente passar uma semana sem pecar. Você não consegue. Você não consegue. Porque essa é a consequência do pecado. Essa é a consequência direta da queda. É comum acharmos que nós podemos ser purificados pelo que fazemos ou também pelo que deixamos de fazer. É muito comum a gente achar que quando a gente vem para a igreja, a gente volta mais limpo para casa. Quando eu leio a Bíblia, eu fico mais puro, né? E isso é verdade em certo sentido, quando nós colocamos em prática o ensino da palavra de Deus, mas é como se a gente acreditasse no poder mágico, né? Eu li aqui um pouquinho a Bíblia, então já está ok, já fiz o meio campo, estou de bem com Deus, estou de bem com a pureza. Isso não é verdade. Na verdade, a nossa percepção sobre a humanidade em geral também é uma concepção equivocada, porque a gente olha para o mundo e a gente acha que nós somos bons, né? As pessoas são boas. A gente até tem essa impressão, né? Nós somos bons. E nós fazemos essa avaliação de nós mesmos, que eu sou bom. Ninguém vai dizer de si mesmo, eu sou uma pessoa ruim. Pode até dizer numa falsa modéstia, mas, na verdade, nós temos uma autoestima muito elevada. O fato, irmãos, é que nós não conseguimos ser puros, plenamente puros, por causa das consequências da queda, do pecado original. Do pecado cometido por Adão e Eva, que encerra a humanidade numa condição espiritual. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 12, diz que por causa de um só homem, que é Adão, o pecado entrou no mundo. E todos que nasceram depois de Adão já nascem nessa condição, na condição de pecadores. Você é um pecador, você é uma pecadora.
A confissão, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 27, diz assim: qual é a miséria que a queda trouxe sobre o gênero humano? A resposta é: a queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, de modo que somos, por natureza, filhos da ira, escravos de Satanás e justamente expostos a todas as punições neste mundo e no vindouro. Essa é a condição natural do homem. Basta você ler o livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, a descrição do homem caído. A descrição da corrupção geral da humanidade, em que todos nós nos encontrávamos assim. É por isso, meus amados irmãos, que nós não vamos resolver o problema da desigualdade social. Nós jamais vamos resolver o problema da violência. Nós jamais vamos resolver todos os problemas acarretados pelo pecado, que é manifestado, ou manifestamos aquilo que está dentro do nosso coração. A verdade, meus amados irmãos, é que somente Cristo é quem pode trazer essa pureza. Somente o Evangelho poderá fazer isso. E isso vai ocorrer plenamente no retorno glorioso do nosso Mestre. Até lá, nós somos santificados, purificados pelo nosso Deus. Em segundo lugar, eu gostaria de observar com vocês que, na verdade, é a palavra de Deus que revela as manchas do nosso pecado. Vejam a partir do verso de número 6, versos 6 e 7, diz assim: respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Os fariseus apelaram à tradição. Teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, como diz a tradição. Como é que Jesus responde a eles? Jesus responde com a palavra. Jesus responde com aquilo que é maior do que a tradição, maior do que a igreja, maior do que a autoridade de qualquer homem e de qualquer pessoa, a palavra de Deus. E ele usa o texto do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 29, verso 13. Ele diz: esse povo aí me honra apenas com a boca, mas o coração deles está distante de mim. Que acusação severa, irmãos. Que acusação severa. Porque, na verdade, é o que nós somos muitas vezes. Nós gostamos de falar, de cantar as nossas conquistas, de falar do quanto nós somos bons. E quando estamos entre nós, no nosso evangeliquez, é muito fácil nós dizermos: eu sou bom, eu sou santo, eu amo a Deus, eu gosto de ouvir a palavra de Deus, eu busco uma vida de santidade. A questão é o que vem depois: o seu coração está longe de mim. Muitas vezes nós honramos o Senhor com os nossos lábios, mas não vivemos para a glória do nosso Deus. Essa é uma denúncia do falso culto e da falsa adoração, do desenvolvimento da falsa religião, pecado comum nos nossos dias, pecado que nós fazemos. Quando nós nos dirigimos, por exemplo, numa noite de domingo a este lugar, para honrar o Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração está distante de Deus, o nosso coração está cheio de ira, está cheio de rancor, está cheio de adultério, cheio de mentira, com a carga dos pecados que nós cometemos nesse dia durante toda a semana. E a gente vem, canta, levanta as mãos, fecha os olhos, como se estivéssemos de fato cultuando a Deus de maneira verdadeira. Mas o Deus que sonda e vê os nossos corações, irmãos, Ele sonda e vê o nosso falso culto, as nossas mentiras. E eu quero dizer a você: não se enganem. O Senhor não tem recebido o nosso culto. O Senhor não tem recebido a nossa adoração. Se nós honramos o Senhor com os nossos lábios, mas a nossa vida está distante do nosso Deus. O verso 7 diz isso: eles em vão me adoram, porque eles estão fixados nas doutrinas dos homens. Não se enganem, irmãos. Quando nós colocamos qualquer outra coisa como ponto de santificação na nossa vida que não seja a palavra de Deus, nós estamos adorando ao Senhor de maneira falsa. Mas o Senhor vai mais além. Veja o verso 8 e o verso 9, ele diz: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens.
E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Eles subverteram a palavra de Deus, adequando essa palavra de Deus à tradição. Eles pegaram o mandamento de Deus e subverteram ela e diminuíram a lei do Senhor, a tradição dos homens. Agora nós não obedecemos mais à palavra, nós obedecemos à tradição. Nós não obedecemos à palavra de Deus, nós obedecemos à nossa interpretação. Eu não obedeço o que a palavra de Deus diz, mas eu obedeço o que eu acho que é. É a fala mais comum nos nossos dias dos crentes. Não, mas eu acho que é assim. Não, mas eu acho que deveria ser desse jeito. Meus amados irmãos, devemos nos voltar para esta palavra, porque é ela quem mostra as manchas das nossas vestes, as vestes que devem estar limpas no retorno do nosso Mestre, as vestes que devem estar alvas, puras, quando o nosso Cristo romper em glória os céus. Como o Senhor nos achará? Cheio de nós mesmos, cheios de achismos, ou submetidos à sua palavra, submetidos à verdade do Evangelho? Eles faziam isso, pecavam contra Deus, mas se amparavam nas suas tradições. E Jesus vai dar um exemplo bem claro disso, a partir do verso 10 ao 13, ele diz: pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, que é o 5º mandamento. Quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Essa era a consequência de um filho desobediente, de um filho que desonrava os pais. Está vendo aí, filhos? Honrar os nossos pais, né? Mas aí, o que é que eles faziam? Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que me poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essa. A lei do Senhor era clara: honre os pais e a mãe. Se você não honrar os seus pais, você vai morrer. Consequência clara. Ordem e consequência. O que é que eles faziam para quebrar essa lei? Não é corbã, é uma oferta ao Senhor. Jesus está dizendo em outras palavras: o pai de vocês, a mãe passando necessidade, você dizer: não, isso aqui eu consagrei para Deus. Isso aqui eu separei para o Senhor. Não é para dividir com meu papai. Não é para ajudar a minha mãe. Isso estava relacionado às finanças, mas estava relacionado ao esforço de cuidar dos pais, por exemplo. E embora a gente não faça isso com os nossos pais, nós fazemos isso com o Senhor, irmãos. Quando o Senhor diz para trazermos, por exemplo, as ofertas à casa do tesouro, mas a gente diz: não, isso aqui tem uma outra finalidade. Eu consagrei a outra coisa. Quando o Senhor requer de nós o nosso tempo e a gente diz: não, mas o meu tempo é da minha família, mas o meu tempo é do meu trabalho, mas o meu tempo é de qualquer outra coisa, eu não tenho tempo para o Senhor. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para fazer o culto doméstico, eu não tenho tempo para cultuar, eu não tenho tempo para servir a Deus, eu tenho tempo para tudo, eu encontro tempo para tudo. E o Senhor tem visto o nosso culto falso. E como disse o próprio Senhor Jesus no verso número 6, hipócritas. E temos sido assim, irmãos, hipócritas. Porque com os nossos lábios nós gostamos muito de honrar o Senhor. Mas na nossa vida diária, o Senhor não tem reconhecido a nossa vida, não tem reconhecido o nosso tempo, não tem recebido os nossos esforços, não tem visto a nossa vida de santidade em progressão. Gostaria de trazer as aplicações desse ponto. Muitas vezes nós crentes somos acusados de não ter tradição. E é muito comum em certos arraiais ditos evangélicos dizerem isso, né? A gente não segue a tradição. Mas isso é mentira. Isso não é verdade. Nós temos sim tradição. Nós temos muitas tradições e usamos delas, muitas delas. Por exemplo, o credo apostólico, o credo niceno, faz parte da nossa tradição. Os escritos dos pais da igreja também são importantes para nós reformados. Os nossos próprios símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, catecismo maior, catecismo menor.
e tantos outros documentos tradicionais que usamos quase que cotidianamente para elaborar as doutrinas quando estamos preparando os nossos estudos, enfim. A diferença entre nós e, por exemplo, o catolicismo romano é que a nossa tradição ela é submetida à autoridade da palavra de Deus. Ela é a regra de fé e prática da nossa vida. E tudo que nós cremos deve estar submetido a ela. Na verdade, nós rejeitamos todos aqueles escritos, todos aqueles credos, todos aqueles documentos que não estão adequados à palavra de Deus. Mas nós temos sim tradição. Nós guardamos a verdadeira tradição. Outra acusação que nos fazem é que não existe sustentação bíblica para as 5 solas, e especialmente para somente as Escrituras. Mas essa passagem aqui é uma prova muito clara e objetiva de Cristo submetendo a tradição daqueles fariseus à autoridade da palavra de Deus. Denunciando como eles, por meio da tradição, têm pervertido a palavra do Senhor. Devemos, meus amados irmãos, crer que a palavra de Deus é o juiz final de todas as nossas controvérsias e que tudo o que cremos, ensinamos e fazemos deve de fato estar sujeito a ela. E se ela diz que mentir é pecado, então mentir é pecado. Se ela nos manda guardar o dia do Senhor, então nós devemos guardar o dia do Senhor. Se ela diz como deve ser o culto, então nós devemos seguir o culto e ter um culto de acordo com a palavra de Deus. Se ela diz como nós devemos viver em nosso casamento, nós devemos ter um casamento segundo a palavra de Deus. Se ela diz como deve ser o nosso comércio e o nosso trabalho e as nossas relações sociais como um todo, é por ela que nós devemos nos guiar. Porque de outra forma, irmãos, nós estaremos pecando e sendo hipócritas. Na verdade, ela é um dos meios pelo qual o Senhor nos santifica e purifica a nossa alma. Porque na oração sacerdotal em João, capítulo 17, o verso 17, o próprio Senhor Jesus orando disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ela é um meio de santificação e de pureza para a nossa vida. E meus amados irmãos, nós não podemos negligenciar a palavra do nosso Deus. Por fim, terceiro e último ponto, meus irmãos. O Senhor revela a origem da mancha. A tradição não purifica, a palavra de Deus revela a mancha, mas ela revela também o que causa a mancha do pecado. Vejamos o verso 14 a 16. Diz assim: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus vai corrigir a percepção equivocada que eles tinham sobre a origem da contaminação. Porque eles achavam que ao tocar, ao comer, ou comer com as mãos sujas, eles iriam se tornar impuros. Mas, na verdade, meus amados irmãos, Jesus vai trazer a compreensão correta. Não são as coisas de fora que contaminam, mas as coisas de dentro que contaminam o homem. É uma subversão dessa verdade. Nós temos essa falsa compreensão nos nossos dias, que o pecado é algo que está fora de mim. O pecado é algo que me contamina de fora para dentro, mas, na verdade, ele contamina de dentro para fora. E o pior é que os próprios discípulos de Jesus não vão entender isso. No verso 17 a 19 diz isso: quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Porque eles estavam entendendo como uma mensagem codificada, né? Não é o que entra, mas é o que sai, que contamina um homem. E o verso 18, Jesus diz assim: então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso.
E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Jesus vai deixar muito claro aqui. Não é o que entra que faz você ser um pecador. Não é o que você come. Você pode, irmão, comer carne de porco. Está aqui, ó. Jesus purificou todos os alimentos. Você pode comer camarão. Você pode comer churrasco. Você pode comer galinha. Você pode comer o que você quiser. Todas as coisas são puras. Depois Pedro vai ter uma visão sobre isso, né? Um lençol estendido com todos os animais, todas as iguarias, e Jesus dizendo, ó, todas as coisas são puras, vá lá e coma. Porque não é o que entra que nos contamina. Jesus está dizendo isso, ó, você vai comer, isso vai para a sua barriguinha e depois vai sair. Vai para um lugar escuso, vocês entenderam, né? É isso. Mas o problema é o que está dentro do nosso coração. Veja o que diz o verso 20 a 23. Jesus é muito claro, ele diz, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, o furto, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todas essas coisas procedem do seu coração. Se você mente, você não mentiu por causa da circunstância, você mentiu porque você é um mentiroso. Se você adulterou, não é porque você estava com o casamento fragilizado. É porque você é um adúltero. Era algo que estava no seu coração, esperando a oportunidade para você manifestar esse pecado. É isso que Jesus está dizendo. Está dentro, veio do coração. Não veio da circunstância. E nós queremos, meus amados irmãos, muitas vezes justificar os nossos pecados como se eles fossem circunstanciais. Quando nós quebramos a lei de Deus, quando nós não nos submetemos à autoridade da palavra de Deus, quando nós não nos submetemos à doutrina, a gente fica dizendo, não, é por causa disso, é por causa daquilo. Mentira nossa. Nós só estamos manifestando o que estava lá dentro do nosso coração. Esse Cristo, ele revela a origem do nosso pecado. A origem do nosso pecado é o nosso coração caído, depravado e carente de Deus. Porque Paulo também disse, todos pecaram e estão carentes da glória de Deus. Precisamos de Deus. Precisamos do nosso Senhor. Nós, por vezes, pensamos que a causa do nosso pecado, aplicando esse ponto final, é externa a nós, mas a palavra de Deus mostra exatamente o contrário. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. De tudo que você deve guardar, proteja o seu coração, proteja os seus desejos, proteja o seu pensamento, guarde o seu pensamento. Guarde aquilo que é mais íntimo de você. Não permita que pelos seus olhos entrem os maus desejos. Não permita que pelos seus ouvidos entrem as falsas propostas. Não permita que nas suas relações você se deixe levar pelas promessas e pelas iguarias que Satanás lhe oferece. Não permita, guarde o seu coração. Efésios 2, verso 3 diz que nós estávamos outrora vivendo segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Éramos assim, carnais, fazendo a vontade da nossa carne. É isso, quando nós pecamos, nós estamos fazendo a vontade da carne, e a carne não é algo que está fora da gente, não, é nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades. Avalie o seu coração nessa noite, e veja o quanto você tem vivido para fazer somente o que você quer. Quantos dos pecados que você tem cometido é para satisfazer o seu orgulho, a sua avareza, a sua prostituição, a sua mentira? Precisamos, irmãos, urgentemente
a avaliar a nossa vida. A nossa confissão de fé, quando trata sobre o pecado original, diz dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem, inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Você é um pecador e você precisa reconhecer isso. Você está sujo e você precisa reconhecer isso. Nossas vestes estão imundas e nós precisamos reconhecer isso. E nos voltarmos para o Senhor. Mas eu gostaria de trazer as conclusões. E para isso eu gostaria que vocês fossem lá para o livro do profeta Zacarias. É só voltar um pouquinho, ele é o penúltimo livro do Antigo Testamento. No capítulo 3, irmãos. Esse capítulo 3 de Zacarias, o profeta Zacarias, ele tem uma visão do profeta Josué, do sacerdote Josué naqueles dias. No dia da expiação, no dia chamado Yom Kippur, era um dia específico do ano, quando o sumo sacerdote ele entrava ao Santíssimo Lugar. O templo, na Antiga Aliança, ele era dividido em 3 esferas. Ele tinha o pátio comum, depois ele tinha um pátio interno chamado de Santo Lugar, onde era a entrada restrita aos sacerdotes. E ele tinha uma parte mais interna ainda, que era chamado de Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, onde ficava a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança a lei do Senhor, o maná. E em cima da aliança tem uma tampa que era chamada de propiciatório, que era onde era derramado o sangue dos animais, quando o sacerdote entrava uma vez por ano para prestar o sacrifício ao povo. Meus amados irmãos, esse ritual era um ritual muito específico. Uma semana antes do dia da expiação, o sumo sacerdote ele era afastado, ele era levado para um lugar de isolamento, ele ficava lá isolado, ele era banhado, vestia uma roupa de linho branco e só podia comer alimentos puros, né? Por isso que eu falei no início, né, que eu iria desenvolver melhor essa ideia da purificação, era uma questão ritualística. E ele passava uma semana inteira isolado de tudo, para que ele não tocasse, para que ele não visse, para que ele não tivesse contato com qualquer coisa que pudesse o deixar impuro. E na noite anterior e no dia anterior, ele passava o dia e a noite inteiro acordado, orando e lendo a lei, preparando o seu corpo, mas preparando o seu coração e a sua alma, porque no dia seguinte ele estaria na santa presença de Deus, no Santíssimo Lugar, chamado de Shekinah, quando a Shekinah, a glória de Deus, descia sobre a tampa da Arca da Aliança, cheia de sangue dos animais. E esse ritual que o sacerdote fazia era extremamente detalhado, era feito diante de todo o povo. O primeiro ritual ele era banhado em água, ele era, como nós chamamos hoje, né, batizado, se derramava água sobre ele, e vestia ele com uma roupa de linho finíssimo. E ele entrava pela primeira vez no Santíssimo Lugar para oferecer sacrifícios pelo seu próprio pecado. Obviamente que tudo isso envolvia sangue, ele ficava manchado pelo sangue, então ele saía diante dos olhos de todo o povo, mais uma vez, lhe eram tiradas as suas vestes, ele era lavado, mais uma vez vestido com linho puro, ele voltava e agora apresentava sacrifício por todos os outros sacerdotes. Mais uma vez ele saía do Santíssimo Lugar, ia para a parte externa, era lavado novamente, vestido com linho puro, limpo, quase que transparente, e ele voltava pela terceira e última vez para derramar sobre a tampa do propiciatório, mais uma vez, o sangue dos animais, do animal, do cordeiro, dessa vez pelo pecado de todo o povo. Isso acontecia uma vez por ano. Todo o povo estava lá,
olhando, assistindo, orando, porque era um dia sério. Porque se o Senhor não aceitasse a oferta, o sacerdote era morto instantaneamente naquele lugar. Depois vocês olham a história de Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Morreram no sacrifício ao Senhor. Era um dia de temor. E quando o Senhor aceitava a oferta da expiação, o povo se alegrava. Era um dia de festejo ao mesmo tempo. E, meus amados irmãos, a visão do profeta Zacarias aqui era que o profeta Josué, naqueles dias, estava no santíssimo lugar, na presença de Deus, mas a sua roupa estava toda imunda, suja. Dizem alguns comentaristas que a expressão era suja de fezes de animais. Isso causou pânico a Zacarias. Ele tem que estar limpo diante de Deus. Então o Senhor vai por meio de Zacarias, trazer uma profecia que o Senhor traria um profeta chamado Josué e Yeshua, que nós conhecemos por Jesus, que é o renovo para o povo, e de uma vez por todas ele apresentaria um sacrifício que purificaria todo o povo para sempre. Uma semana antes da crucificação do nosso Cristo, ele foi separado. Ele esteve com seus discípulos naquela última semana, dando as orientações finais. Depois olhem, a partir do capítulo 15 do livro de João, a última semana do nosso Mestre. Na noite anterior à sua crucificação, o nosso Cristo também não dormiu. Ele passou uma noite de oração, aflito por aquilo que ele iria enfrentar. Naquela noite ele esteve diante da presença de Deus em oração, diz a palavra do Senhor que ele suou sangue. No dia seguinte, meus amados irmãos, o Senhor foi fazer a nossa expiação. Mas ele não foi vestido com vestes limpas, alvas, brancas, puras. Ele foi despido. As suas roupas foram retiradas e os soldados dividiram a sua túnica, sortearam para ver com quem ficaria. Ele não foi banhado com água, mas ele foi banhado pela cusparada dos soldados, e não apenas dos soldados, mas de todos os do povo. Sendo ele vergonha de Deus, foi cuspido em sua cara. Ele não estava limpo, mas levou sobre si a mancha do nosso pecado, das nossas transgressões, da sua mentira, do seu adultério, da sua cobiça, da sua teimosia, dos seus maus pensamentos, da sua lascívia. De cada um dos nossos pecados estava sobre ele a nossa miséria, os nossos malditos pecados. E quem estava lá não o apoiava, não estava intercedendo por ele, mas estava zombando do nosso mestre, dizendo: desça da cruz, você não é o Cristo, você não é o Filho de Deus, desça agora da cruz. Foram os nossos gritos, irmãos. Naquele dia o Senhor não foi aceito por Deus, mas ele foi rejeitado pelo próprio Deus, porque os evangelhos nos dizem que ele gritou: Eloi, Eli, lama sabachthani, Deus, meu Deus, por que me desamparastes? Cristo foi desamparado por Deus por causa dos nossos pecados. Mas a boa notícia, meus amados irmãos, é que a expiação dos nossos pecados foram aceitas. Apesar de nós, o sangue do Cordeiro derramado foi aceito em nosso favor. A palavra do Senhor diz que naquele dia o véu do templo se rasgou de alto a baixo, já não existe mais divisão entre nós e Deus por causa deste sacrifício de Cristo, por causa desta expiação, por causa deste sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. E o autor aos Hebreus, no capítulo 7, verso 26, diz que com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ele levou sobre si os nossos pecados, mas ele não pecou, mas levou a pena do nosso pecado. Foi punido por mim e por vocês.
Ele continua dizendo que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele não precisa fazer novas purificações, novas lavagens, novos sacrifícios. Cristo não precisa ser sacrificado a cada missa, a cada culto. O que ele fez de uma vez por todas. Aquela obra foi perfeita, cumpriu cabalmente a lei, sendo o sumo sacerdote de homens sujeitos à fraqueza, como eu e como vocês. Mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Nós fomos lavados, irmãos. Nós fomos lavados, redimidos pelo sangue deste, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sim, nós podemos nos sujar, manchar as nossas vestes, mas há poder neste sangue para nos livrar e nos purificar do pecado. Volte a sua vida para Cristo. Volte a sua vida para o Senhor. Viva em santidade. Há perdão para o seu pecado. Há lavagem para as suas vestes. Este sangue que nos purificou de uma vez por todas, os nossos pecados estão todos perdoados. Os nossos pecados passados, presentes e até mesmo os pecados no futuro estão perdoados por Cristo, porque essa obra é perfeita e completa. Viva para a glória de Deus. Avalie o seu coração. Ande em santidade. Recorra a este Rei que se fez servo para nos purificar dos nossos pecados. Vamos orar? Feche seus olhos.